sejam bem-vindas a mais uma edição do RH Labcast, um RH produzido pela ABRH Berrini, com a parceria da Culture Rocks, do UOL. Nós estamos aqui para falar sobre temas que deveriam estar na pauta do RH, mas não estão, e sobre temas que estão na pauta do RH, mas de uma forma não tão convencional, com uma abordagem diferente. Mais uma vez, trazendo convidados especiais aqui para você. Estou aqui do meu lado com a Fernanda Portes, líder de sucesso do cliente da Culture Rocks. Ela vai se apresentar um pouquinho mais daqui a pouco. E com a nossa convidada especial de hoje, a Ana Flávia Ribeiro, que é filósofa, fundadora da Tribo Polímata, especialista em ética aplicada, inovação e educação, e é reconhecida pela habilidade de traduzir conceitos filosóficos em aplicações práticas para empresas e líderes, de quem eu já sou fã há algum tempo. Tive a honra de se aproximar um pouco mais recentemente e recebeu e aceitou o nosso convite de participar dessa conversa aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ética e tomada de decisões nos negócios, como é a visão ética de hoje. A Ana Flávia trouxe essa visão numa palestra em que eu estive no Hacktown e sala cheia, ninguém queria sair da sala, fila para levantar a mão e fazer perguntas e tirar dúvidas, e a crise instaurada lá. E como abordar, então, essas questões éticas no dia a dia. Antes da gente entrar no tema, Fernanda, por favor, se apresenta um pouco mais para a gente, depois Ana Flávia. Prazer, gente. Prazer estar com vocês. Eu sou Fernanda, sou gerente de sucesso aqui da Culture Rocks, então completei meus 6 anos de empresa. Estou à frente de todos os projetos que a gente implementa junto com os nossos clientes, né, no que tange a gestão de desempenho, liderança, desenvolvimento de times. Então, quando eu fui convidada para falar sobre esse tema, eu achei super legal, porque a ética está justamente nesses, né, em todas essas discussões. A gente tem mais de 1.300 clientes, então eu acredito que vai ser bem legal assim, a gente poder discutir sobre isso, ainda mais com uma pessoa referência no tema. Boa. Eu? Sim. Então tá bom. Eu tava pensando quem é essa mulher aí que ele tava falando com esse, né? Coisa chique esse bando de definição. Bom, gente, prazer, que bom que eu tô aqui, feliz, obrigada pelo convite. Sou Ana Flávia. E é isso, uma pessoa que teve algumas encarnações, né, profissionais ao longo da vida, 55 anos bem vividos, e que hoje acha, ou tem a firme convicção, que a gente precisa dar um back to basics para entender o que tem de mais moderno, o que tem de mais contemporâneo, o que tem mais de desafiador nas organizações e na vida pessoal. E é a partir dessa premissa, né, que junta tecnologia, e aí tecnologia a serviço de gestão de pessoas, é interessante. O que isso impacta na vida das pessoas e o quanto a gente precisa de fundamentos mais profundos para entender o que a gente está fazendo de verdade e ser capaz de minimamente capitanear as mudanças que a gente acha que a gente precisa ou deve fazer. Então é aí que entra o aporte da filosofia. Filosofia não é um substrato oco, filosofia não é algo que a gente não pratique no dia a dia, é que a gente desaprendeu a usar o nome de pensar filosoficamente quando a gente racionaliza e faz uma série de questionamentos mais profundos dentro das empresas. E nada disso me impede de ser uma mulher corporativa também, né? Porque eu lidero algumas equipes em ventures. Bom, eu trabalho com o capitalismo no estado mais bruto, né? E sim, Davi, dá uns baita de uns conflitos aí, e é para isso que a gente aplica a ética, para tentar resolver. Vamos lá. Legal, para legal. conversar. Vamos primeiro aterrissar o tema ética, né? O que é ética no final do dia? Como que é a ética aplicada aos negócios? Com uma nuance aqui pro RH. E, na tua visão, quais são as diferentes visões ou modelos éticos, só para a gente contextualizar um pouco mais? Boa, vamos começar, vamos lá. Eu acho que é ideal a gente separar ética de moral, porque a gente confunde muito as duas coisas, né? Eu falo assim, isso não é uma coisa moralmente aceita, isso não é uma coisa eticamente legal. Principalmente depois que entraram as conversas mais pesadas sobre inteligência artificial e similares, a frase que você mais lê em imprensa ou mais escuta em debates e palestras a gente precisa de uma IA ética, a gente precisa de uma ética forte, a gente precisa de mais ética para poder dar conta dos desafios
desse mundo em transformação que a gente está enfrentando. E aquilo foi me dando um nervoso. Eu não sou especialmente conhecida pela minha paciência, né? E aqui a minha paciência começou a ser um pouco tentada quando eu comecei a ouvir esse excesso de frases. E eu parei para conversar com alguns amigos, amigas e companheiros de trabalho. Cara, a gente não precisa de mais ética. A gente tem ética de sobra no mundo hoje. Vamos voltar, né, fazer filosoficamente talvez o que a gente precisa fazer de início, vamos contextualizar a coisa para depois a gente se perguntar se a gente precisa realmente de mais ética e o que é essa ética que a gente precisa, seja para um mundo capitaneado por inteligência artificial e modificação ou por decisões complexas corporativas. E aí a gente observa a confusão entre moral e ética de saída. Porque a moral é um conjunto de regras e valores de um determinado grupo social em um determinado momento histórico. Então, uma empresa, vamos tentar sempre aterrissar isso, tá? Para não ficar muito vago para o nosso querido ouvinte, querido leitor, a gente vai tentar aterrissar isso dentro do universo corporativo. O universo corporativo é uma organização que está, obviamente, dentro de uma outra organização maior, que é a sociedade onde ela vive, mas ela de por si só tem seus códigos e suas normas e suas regras, estabelecimentos do que pode e o que não pode, feito por um grupo de indivíduos. Então, aquilo é uma moral. Na nossa sociedade brasileira ou ocidental do século XXI, quando a gente expande isso para uma sociedade, o que a gente nota? Nós temos vários grupos de indivíduos com vários conjuntos de regras e normativas sobre o que é certo e sobre o que é errado, convivendo simultaneamente. Ou seja, na nossa sociedade, a gente não tem uma única moral hoje em dia. Nós temos várias competindo pelo espaço do indivíduo, pelo coração do indivíduo, simultaneamente. Além da sua moral própria. Sua moral própria nunca é sua, né? É sempre uma moral que se dá em uma interface. A sua expressão de moral é única, mas você não tem um conjunto de moral próprio. Ele é sempre um legado combinado. Mas normalmente ele está mais próximo a um determinado grupo com o qual você se identifica valores. Então, legal. Então, temos várias morais aí se degladiando. E isso a gente já começa a ver no ESG. A gente vai voltar para essa história mais lá para frente, mas os próprios temas de diversidade e inclusão já refletem isso, e aí a gente vai expandir isso para a ética. Então, a gente já tem um primeiro problema. Temos várias morais competindo, várias ideias do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, dado um determinado momento histórico na sociedade. Mas, para completar, a gente tem um outro degrauzinho acima disso, que é a ética ou as éticas, que é o meu caso. Porque o que é a ética? A ética é a tentativa da gente colocar de uma maneira universal. Então começa o problema, né? As morais são particulares, a ética é universal. Então a ética é uma maneira da gente tentar universalizar esse conjunto de valores expressos nas diferentes morais, de uma tal maneira que a sociedade como um todo consiga se adequar àquilo e coordenar a sua busca do justo, do correto e do bem e do belo. É isso que é ética. Então, temos aí um problema moral, que é particular, histórica, devido a um conjunto expresso em indivíduos e valores num tempo histórico, e a ética que ela tenta ser universal. Só que no século XXI, a gente tem uma outra questão. Ao longo da história humana, né, no desenvolvimento das nossas sociedades, dos nossos grupos de organização, a gente sempre tentou normalizar essa ética, ou seja, dizer, ela começa aqui e vai até aqui, a partir de um conjunto racional. Olha, eu acho que é assim. E de um único modelo. E de um modelo único. Hoje, no século XXI, em uma empresa, em uma corporação, a gente pode ver isso com exemplos claros, a gente tem pelo menos 5 ou 6 éticas que tentam organizar ou universalizar o que é certo ou errado para vários conjuntos de moral. E aí é o inferno em vida. E o que acontece? Isso traz, de curtíssimo prazo, aquilo que a gente já brincou, né, Davi? A falência do código de ética e conduta das empresas tal e qual está escrito hoje. Ele simplesmente não dá conta. Por quê? Porque a gente precisa parar como empresa e pensar qual é a nossa ética e como é que a gente vai conseguir adequar diferentes morais, conjuntos de regras e normas dentro dessa nossa norma ética principal, que é que a gente pode falar na sequência.
Então, você comentou de 5 ou 6 modelos éticos, que foi na tua palestra que já deu um debate gigante, né? Porque a gente olha, tem uma ética mais utilitarista das empresas, onde a decisão tem uma visão focada no capital, no lucro, etc. E ali você jogou uma luz dizendo que essa é uma das possibilidades. Você consegue colocar para a gente, de uma maneira bem didática, quais são essas éticas e um resumo delas? Consigo, de maneira didática. A filosofia de uma maneira sucinta. Sucinta. Né? Mas vamos tentar. Mastiga um pouco pra gente. Eu vou tentar. Se ficar muito, muito difícil, por favor, me interrompam, façam perguntas, porque aí, né, a gente vai dar um passo ousado aqui, né? A gente vai juntar gestão empresarial e filosofia bruta no mesmo modelo. Mas vamos tentar fazer isso no nosso espaço de tempo. Eu gosto de trabalhar por cases, tá? Então vamos começar a imaginar por cases. Imagina que você, Davi, é um diretor de tecnologia de uma empresa que teve um vazamento de dados muito grande há uns 3 meses. Então, milhões de dados de registros dos seus clientes vazaram. Você só descobriu agora, conteve isso, as consequências foram sanadas, e aí você precisa decidir se você vai comunicar para o mercado ou não esse vazamento. Esse é o teu desafio ético. E aí eu te dou algumas opções para você pensar. Primeiro, você vai dizer para você mesmo, antes de qualquer outra coisa, esse é um diálogo íntimo, interno seu, antes de ser com qualquer outro par. Eu vou comunicar independente das consequências, porque é dever primordial ser transparente com o mercado. É dever primordial. Essa é uma resposta ética possível. A segunda resposta ética possível. Cara, a gente já conteve o vazamento. Eu preciso parar e pensar o quanto, se eu comunicar esse vazamento ao mercado, todos os meus stakeholders envolvidos no processo vão ser atingidos. Não é só o cliente, são os funcionários da empresa, é a reputação do meu segmento. Será que isso não vai atingir, por exemplo, sistemicamente o mercado como um todo e trazer um dano irreparável para o mercado? Como é que fica o meu acionista nessa história? Como é que fica a minha equipe nessa história? Então, eventualmente até o debate de políticas públicas que estão girando em torno disso. Sistêmico, né? Então, assim, se eu comunicar esse vazamento agora, que já foi contido, eu vou estar trazendo um maior prejuízo ou um menor prejuízo para todos os envolvidos. Segundo desafio ético. Terceiro desafio ético. Você olha para o espelho e pensa, que raio de pessoa que eu vou ser se eu não fizer a coisa correta? Eu gosto de imaginar que eu sou uma pessoa que é basicamente íntegra e tem honestidade acima de tudo. Terceiro desafio ético. Quarto desafio ético. Você olha e fala, meu Deus do céu, como é que os mais frágeis e vulneráveis nessa história, que são os clientes, que no final das contas podem vir a ser os mais atingidos, vão ficar se eu não mencionar isso? Eu não deveria colocar o mais frágil à frente de tudo, mesmo que isso trouxesse um desarranjo sistêmico, ou mesmo que isso signifique uma infelicidade para os demais atores da cadeia? Quarto desafio ético. E o quinto desafio ético é você parar e olhar aonde está esse erro todo que aconteceu, e você descobre que está na intersecção homem-máquina, que é um novo modelo ético, que não é um modelo ético humano exclusivamente, é numa intersecção tecnológica. Então, só aqui eu te trouxe 5 grandes modelos éticos que estão convivendo dentro de uma empresa. Cada um deles tem um nome. Então, vamos para o primeiro. O cara que decide que vai contar para o mercado, independente de qualquer coisa, é a ética kantiana, é a ética do princípio da verdade acima de tudo. Eu vou fazer a coisa de uma tal maneira que o correto seja o imperativo antes de qualquer coisa. Esse é o imperativo categórico do Kant. É fazer o bem, não se importando com as consequências, porque fazer o bem é a premissa inicial de tudo. Esse é o modelo, inclusive esse é o modelo da nossa justiça brasileira. O modelo da justiça brasileira é esse imperativo categórico. Segundo modelo de ética possível aí, você parar e calibrar como é que fica a perda e o ganho dos atores envolvidos dentro do processo. Você, a empresa, o acionista, o mercado, o sistema como um todo. E aí você tenta calibrar
o máximo de bem-estar e felicidade possível, ou menor quantidade de prejuízo possível para todos os envolvidos. Essa é a danada da ética utilitarista que rege o capitalismo como um todo. E que muitas vezes se opõe à ética dos princípios. Por quê? Porque na ética dos princípios, mentir não pode. Nunca, em hipótese alguma. Mentir é errado. Para uma ética utilitarista, mentir é aceitável, desde que o resultado dessa mentira signifique que a maior quantidade de bem possível vai ser distribuída para todos os atores. Ok? Terceiro modelo ético possível é da virtude, que é o clássico de Aristóteles, temperança, justiça. É a ética de você ser senhor de si mesmo, responsável pelas suas ações, e a partir disso, você estando numa posição de liderança, você pode decidir quem ganha e quem perde, porque a sua justiça e o seu modelo de integridade estão dizendo que aquilo é correto. Isso é uma maneira ética de trabalhar as coisas. E aí você vai olhar as consequências, sabendo que o fardo de lidar com as consequências, mesmo que outros sofram, principalmente é seu, que teve que tomar aquela decisão difícil. O chefe que tem que mandar 50 embora para preservar 500. É um misto de virtude com utilitarismo. Quarto modelo de ética. Não, meu Deus do céu, eu preciso colocar os clientes, que são os mais frágeis acima de tudo. É a ética que a gente mais usa hoje no século XXI, que coloca os mais vulneráveis como aqueles que são o primeiro objeto de olhar de um grupo sistêmico quando você tem que tomar uma decisão. Então, se os mais vulneráveis são os clientes, toda e qualquer decisão tem que vir a partir das necessidades deles. Mesmo que para isso eu tenha que prejudicar os outros da cadeia, mesmo que para isso eu tenha que mentir, mesmo que para isso eu tenha que não declarar ao mercado alguma coisa, porque isso não favorece aquele grupo mais vulnerável. E a última ética, a ética pós-humana, essa começa a entrar nas empresas agora, que é parar e não olhar a coisa a partir só do ser humano. É olhar nessa ecologia distribuída, onde homens e máquinas têm o peso igual na decisão. E o algoritmo pode dizer para você, olha, entre todos esses modelos, eu te sugiro o caminho A, o caminho B, o caminho C. É isso. De saída, a gente já tem isso. Então, são 5 éticas possíveis que esse diretor de... Opa, caiu aqui. Que esse diretor de tecnologia deveria ou tem degladiando dentro dele antes de tomar decisão. Agora, você imagina isso no board de uma empresa. Imagina quando você tem que comprar um software de RH para fazer gestão de seleção, recrutamento ou sugestão de demissão. Como é que não fica isso daí? Então, assim, é um negócio complicadíssimo. E a gente acha que trabalhando competências, habilidade, pensamento analítico, pensamento crítico, ou dando para as nossas lideranças e para os nossos boards discussões mais amenas e reportes com fatos e dados, a gente vai estar dando para eles o que eles precisam para tomar decisão. Hello, galera, vamos voltar a estudar filosofia de novo. Board de empresa precisa esquecer missão, valores e... Como é que é? Missão, valores e... Tem um terceiro? Missão, visão e valores. Exatamente. Vocês precisam voltar a reescrever as virtudes que vocês acreditam que a empresa de vocês tem que praticar, porque só a partir daí vocês vão conseguir refazer o código de ética da empresa e a partir daí ter missão, valores e aí o teu código de conduta e compliance alinhado com isso. Mas você acha que é possível coexistir esses formatos de ética numa organização, por exemplo? Totalmente, e cada um deles implica ganhos e perdas, né? Uhum. Uma das maiores falácias que a gente tem atualmente é a gente dizer que a gente vai dar conta de resolver a partir por isso que eu falo, a partir do nosso código de ética e conduta, essas grandes questões, que às vezes não são grandes questões, são questões do dia a dia. Por exemplo, promovo ou não promovo um grupo minoritário subrepresentado dentro da minha empresa a uma alçada diferente, com uma representação econômica diferente, para que eles possam disputar uma posição de diretoria em condições de saída igual, né? Então, você pega, imagina, 2 gerentes que frequentaram duas faculdades completamente diferentes, um que teve uma formação inicial e um primeiro começo de vida maravilhoso, o outro que lutou contra todo um modelo que não lhe permitiria, em última instância, estar na posição de gerência onde está, e os dois são excelentes profissionais. Qualquer um que for alçado aquela vaga de diretor, que é o passo para cima, pode desempenhar bem e performar bem. Só que um tem o capital social que o outro nunca teve oportunidade de ter.
Um teve toda uma rede de networking prévia que o outro nunca teve oportunidade de ter. Talvez fosse justo você pagar para esse que não teve a possibilidade 1 ano de Harvard para ele desenvolver um capital social equivalente e aí sim você poder fazer uma decisão de patamar igual? Mas peraí, aí eu estou ferindo o princípio de que eu estou usando uma ética que valoriza a justiça social, mas eu estou ferindo uma outra ética. Eu estou ferindo a ética que parte do pressuposto que o que é comum e básico, igual a todos, é inegociável. Então eu tenho conflitos éticos tremendamente latentes dentro das empresas acontecendo a cada momento e a gente dizendo que a gente precisa de mais ética. Eu falo, gente, não precisa de mais ética. A gente precisa entender, dentre esses princípios universais, quais aqueles que a gente realmente acredita enquanto companhia, enquanto corporação, e desenhar a nossa ética, que talvez seja uma mistura de 2 ou 3 modelos a partir disso, mas sabendo que ética de verdade, ela só existe em momento de ação, não é em momento de discurso, né? Você só coloca uma ação ética para valer quando ela deixa de ser algo falado e ela passa a ser exercida numa ação. E aí você tem que colocar esses pesos e medidas em cima da mesa. Remuneração, a gente vê isso direto. Ou seja, não existe diferença, não existe tomada de decisão antiética. Existe uma tomada de decisão antiética a partir de uma determinada perspectiva. Ai, como você é inteligente, como meu amigo. Eu estudei. Como é bom isso. Fiz a lição de casa. É isso, é assim, existe o antiético dependendo da ética que eu estou usando, né? Que é esse debate, esse conflito entre a ética organizacional e a minha abordagem ética, a minha visão diante daquele ponto. Exatamente. Por isso que é tão frouxo e falacioso dizer essa decisão não é uma decisão ética. Se a minha decisão for uma decisão utilitarista, até o último fio de cabelo, eu acredito que eu posso mentir para os meus acionistas, ou eu posso mentir para o mercado, ou eu posso mentir para os meus funcionários, porque em função dessa mentira, o resultado dessa empresa daqui a 6 meses vai ser melhor e o meu acionista vai fazer o quê? Vai ter uma recompensa econômica, os meus funcionários vão ter uma recompensa econômica e o mercado vai ter um produto melhor, então eu minto. A gente vê isso acontecendo todo o tempo nas plataformas e nas big techs. O design de um algoritmo hoje de captura e retenção, ele é basicamente feito à sombra dessas discussões éticas que já foram realizadas e a decisão foi muito clara. Eu não vou comunicar ao mercado as reais consequências, ou não vou comunicar ao usuário as reais consequências daquele algoritmo. Por quê? Porque eu acredito que a médio prazo, ocultando isso do mercado, eu consigo estudar isso de uma maneira melhor, aplicar os guardrails e quando eu lançar esse novo produto ao mercado, ele vai trazer muito lucro para o acionista e eu garanto que eu vou ter os guardrails e as seguranças e aquilo não vai afetar. Mas eu não vou falar para as pessoas que em período de teste isso pode acontecer. Antes da sua próxima pergunta, Fernanda, teve Faz sentido? Um caso esses dias ontem, que eu vi um artigo do primeiro garoto, 16 ou 17 anos, que cometeu suicídio incentivado pelo ChatGPT-4. E o advogado entrou na justiça contra a OpenAI com provas, porque obviamente as conversas estão salvas, desse garoto com o ChatGPT, e o ChatGPT estimulando o ato suicida deste garoto. E já veio uma declaração pública da OpenAI de que, resgatando inclusive uma espécie de assumir culpa do Sam Altman lá atrás, de que quando o 4o foi lançado, eles não testaram todos esses guardrails. Então eles queriam justamente colocar esse produto em live para que fosse testado, mas que obviamente eles não imaginariam que a consequência chegaria nisso. E aí tomaram toda uma ação de voltar aos guardrails, voltar às questões de segurança que tinham anteriormente. O que é muito interessante, porque a gente sabe que sempre a tecnologia ela avança mais do que os debates, né? Que a gente acaba tendo em alguns aspectos do negócio, né? Os debates são sempre os mesmos, né? O que muda é a potência com a qual isso é estendido hoje para a sociedade. Eu acho muito interessante, Davi e Fernanda, essas nossas discussões hoje tão focadas em cima e demonizando a OpenAI ou as outras
Big Techs, né? Candidatas a Big Techs, né? Eles não são Big Techs ainda. E a gente coloca o problema na OpenAI, a gente coloca o problema na inteligência artificial. Como se o problema não estivesse aqui, né? Como se o problema não estivesse aqui nessa sala, nessa corporação, nessa empresa, na minha família. Ele está sempre alocado naquele vetor externo. Porque, em última circunstância, os grandes modelos de linguagens são o suco puro da humanidade destilado. Né? Então, você está dizendo para uma ferramenta que é o puro suco destilado de toda a verve linguística humana, e a gente se fere hoje, se machuca, se provoca danos e toma decisões, expressa tudo através da comunicação, que ela não pode se comunicar como seres humanos o fazem. Eu tenho mais preocupação hoje com um ambiente como o Discord, por exemplo, que não tem, em teoria, tanta conexão assim com discussões fomentadas por um chat GPT, onde jovens são estimulados a fazerem coisas horríveis mesmo, vocês sabem disso, vocês acompanham isso, por outros jovens, e aí sim, com um algoritmo intermediando o meio do caminho. O que é a empresa? Eu não sei, não lembro qual é o nome da empresa que é dona da Discord. Bom, enfim, o que o pessoal lá que é dono do Discord faz? Eles calibraram eticamente a situação do ponto de vista utilitário. O que eu posso fazer para tentar minimizar esse problema, mas sem vedar completamente esse problema, porque a longo prazo é mais útil para os resultados da empresa que eu mantenha certos portões abertos, que eu não impeça jovens e crianças de estarem aqui não supervisionados, porque isso traz um volume massivo de dados para mim. Eu sou uma empresa que é alimentada a partir de dados, porque ter esses dados, em última instância, é bom para mim, é bom para o mercado. É uma ética utilitarista, gente, até o último fio de cabelo. E quando uma empresa vira e fala, não negociamos os nossos princípios, bullshit, balela, já foram negociados, porque por design, um algoritmo de rede social é feito para maximizar o seu uso. É pura ética utilitarista. Não tem nenhum princípio inegociável ali. Se houvesse um princípio inegociável, ele não permitiria 80% das coisas que se permite. Talvez fosse um fracasso absoluto e aquela empresa fosse composta hoje de desempregados. E aí, o que a gente faz em relação a isso? Dentro do próprio Google, por exemplo, a gente vê... antigamente o slogan deles era Don't be evil, né? Não seja mal. Já mudou, né? Já não é mais assim, né? Porque se você tentar qualificar em uma plataforma o que é bondade e o que é maldade, você vai enlouquecer. Então, o Google hoje trocou muito sutilmente o modelo ético dele para um modelo utilitarista, não está utilizando princípios inegociáveis, como a justiça pede. Por isso que a justiça tem tanto problema em enquadrar. Justiça brasileira, americana, europeia, tem tanto problema em enquadrar o Google. São modelos éticos completamente diferentes. Enquanto a justiça, ela parte do princípio que há certos parâmetros que são inegociáveis, para o Google, o que vem primeiro é a máxima utilidade possível, seguida, aí sim, de uma ética que eles tentam investir para provar que eles não são tão venais assim, que é a ética da virtude, a ética da justiça social. Eles dão muito espaço e acesso a grupos sociais, e esses grupos sociais fazem o quê? Tem uma representatividade dentro do Google maior. Com isso eu acalmo consciências. Mas é um modelo. Olha, e assim, eu tô falando demais, mas eu queria inverter. Agora eu vou entrevistar vocês precisam me ajudar. Porque é uma coisa que acontece mesmo. Eu sou perguntada e muitas vezes eu não tenho a resposta. Esse problema todo de ética, pelo menos em grande parte das corporações que eu tenho conversado hoje em dia, acaba sendo problema do RH. O RH que tem que lidar com isso. É ou não é? Né? É um problema do RH. E aí, terceiriza a responsabilidade pela decisão, em alguns casos. E assim, acho que já deu para perceber, pelo menos na minha crença, que isso não é um problema do RH. Mas partindo do pressuposto que vão virar e falar, o RH precisa liderar essa frente, você acha que as empresas estão preparadas para começar a conversar sobre essas questões éticas? Porque a impressão que eu tenho, Fê, e meu amigo Davi, é que as empresas, elas usam
muito mais a questão de vamos trabalhar a questão de ética sob o desenvolvimento das habilidades e competências individuais do colaborador, ao invés de olhar o treco de uma maneira mais sistêmica, né, de uma maneira mais parruda. Eu estou errada? Essa bucha volta para vocês e acaba caindo mais ou menos nesse lugar? Sim, nossa. Aqui como a gente implementa, né, gestão de desempenho, o principal desafio ali do RH é muitas vezes são terceirizadas decisões para que o RH consiga, de fato, ali, às vezes, dar a palavra final, né? A gente vê isso, por exemplo, no processo de calibração de uma gestão de desempenho, né? Como é que eu vou definir quem são as pessoas que vão ser promovidas, que vão ser desligadas, que vão ser movimentadas, quem vai entrar, quem não vai entrar. E, assim, no limite, o RH ele vai ser um facilitador. A gente apoia muito, né, em Culture Rocks. Nosso objetivo é justamente que o RH tenha mais espaço na mesa ali da diretoria, do conselho, esteja bem ligado com o negócio. Mas eu entendo que a discussão de ética, ela não é uma decisão isolada do RH, né? Precisa ser um nível ali de diretoria, de conselho. As pessoas mais influentes ali devem discutir isso de uma forma até muito mais prática. Então, quais são, de fato, os maiores conflitos e questões ali daquela organização, daquele mercado, possíveis riscos e ameaças que estão por ali, e, de fato, discutir isso num nível muito mais, tentando conectar essas morais que acontecem de forma individual, no que vai ser a ética daquela organização e como é que você traduz isso de cima para baixo ali, então, tanto para suas lideranças, quanto também para o RH, para que eles consigam fazer essa conexão. Então, assim, do que a gente discutiu, eu iria muito mais para essa lógica, tentando conectar com a realidade de Culture Rocks, mas não sei, Davi, o que você pensa? Eu sou um grande adepto do caminho do meio do debate. Nós estamos falando, antes de começar a gravação, sobre a questão de conflito. O quanto o conflito não é contraprodutivo. Pelo contrário, ele é um elemento produtivo das organizações e, na maior parte das vezes, as organizações veem o conflito como uma questão que precisa ser dirimido, abafado, evitado. E esse tipo de debate, principalmente os debates das questões mais duras, que parecem ser mais filosóficas, mas que estão muito relacionados a aspectos do dia a dia, total, práticos e de tomada de decisão, eu vejo que o conflito é onde a gente consegue encontrar esse, se não um consenso absoluto, pelo menos uma orientação onde todos estão confortáveis ou pelo menos alinhados em relação a isso. Eu acho que o problema, desculpa te cortar, mas o problema é quando a gente terceiriza a tomada de decisão e fala, é uma política de RH. Ou, não, foi uma ordem da diretoria. E tudo bem ser uma política de RH ou uma ordem da diretoria. Mas quando a gente encontra um embate entre esses dois elementos, por que não sentar e estimular um debate em cima daquilo? Devemos rever a política do RH? Devemos rever a ética, a visão da tomada de decisão da diretoria? A gente está indo num caso de avaliação de desempenho, não está funcionando. Será que a gente tem que rever o modelo? Será que a gente tem que rever a forma? Será que a gente tem que treinar as lideranças? Cara, é assim, Culture Rocks. É assim, eu queria muito que em alguma empresa, quem sabe vocês, colocasse dentro, porque essa questão da ética, para mim, ela está literalmente cozida dentro da cultura da empresa. Porque ela fala diretamente aos valores que nós acreditamos, a quem nós somos, ao que a gente acha que é justo, bom, correto e os meios com os quais nós podemos alcançar o que nós nos propomos a alcançar. Então, assim, ela está muito entranhada com ações específicas. E essas ações específicas, elas são basicamente o caminho dos desejos e da cultura da empresa. Então, para mim, a discussão ética, quando ela bate nisso, ela deveria subir para o andar de cima da empresa e ela é muito top-down. E assim, claro que quando é uma empresa de dono, por exemplo, tende até a ser mais fácil, porque a gente cai em conceitos como o da meritocracia. Normalmente, empresas de dono, elas são muito meritocráticas e a ética da virtude, né? Eu tenho em cima da minha figura, da pessoa que construiu ou das pessoas que construíram isso, a ideia de que nós agimos de uma maneira boa, justa e correta, por isso que nós estamos onde a gente está, e é isso que a gente quer deixar de legado, né, para as próximas gerações. Então, falar de ética e cultura em empresas de dono, às vezes é mais fácil. Ela pode ser uma ética mais dura.
mas ela costuma ser mais fácil. Por quê? Porque ela está ligada aos valores, né, e a moral daquele grupo de fundadores de uma maneira muito transparente, muito clara. O problema é quando a gente vai para uma corporação que é mais difusa, né? Startups, a gente vê muito isso, ou empresas maiores, empresas de mercado. Então, a discussão, ela tem que ir para o board, ela tem que começar do board, ela tem que começar do conselho, ela tem que começar do CEO que está lá, ou dos guardiões da cultura da empresa. Porque essa galera tem que ser chamada a dizer, é isso que a gente acredita e faz numa situação como essa. E o melhor jeito de trabalhar é bota os caras quebrando cabeça em situação problema. Apresenta teu problema de remuneração, cara. Te garanto que na hora que você falou sobre o teu problema de remuneração, algumas pessoas devem ter dito, a gente precisa remunerar de uma maneira diferente pessoas historicamente em situação de vulnerabilidade. Ou a gente precisa abrir uma possibilidade aqui de fazer uma reparação para um determinado grupo. Mas se eu fizer uma reparação aqui, como é que fica aquele grupo ali? Metas comuns versus metas não comuns. Sistema de remuneração é um dos locais de RH que você mais consegue entender qual é a ética que rege aquela empresa. Se aquilo é um princípio negociável e lidemos com as consequências, sejam elas quais forem, ou se utilitariamente eu mexo muito na minha remuneração para tentar distribuir a maior felicidade possível para o maior grupo de atores, eu não sei. Eu vou fazer uma pergunta para a Fer. Você vê esse... Porque você atiçou a curiosidade, porque sendo de RH, geralmente as empresas, algumas empresas, não todas, colocam a questão de performance atrelada a uma questão financeira. E aí quando você mexe no bolso, você mexe não só numa questão de fico aqui ou não, mas qual que vai ser daqui para frente o pagamento do meu boleto. Hoje vocês veem essas questões éticas, mesmo que disfarçadas em outros elementos, dentro das conversas de performance? Sim. Você vê nos exemplos que a Ana Flávia trouxe. Se ela disser que não... Você vê isso acontecendo de uma maneira aberta? Se ela disser que não, eu vou dizer que nós temos um problema ético aqui na mesa. Quais valores eles estão colocando na mesa? Eles colocam abertamente isso? A gente tem um processo, a gente roda o processo mais importante que a gente diz, né, de uma área de recursos humanos, que é a gestão de desempenho. Então, é todo um processo de você conseguir mensurar da forma mais justa possível. Defina mais justa possível. Defina mais justa possível. Talvez, mas sem viés, ou talvez partindo de um mesmo parâmetro de critérios, um pouco mais objetivos. E fazer essa avaliação da entrega daquela pessoa, né? E aí a gente tem muito esse processo de que quando você coloca avaliação no ar, tem empresas, e aí tem vários modelos de avaliação. Então existe um modelo de apenas o líder avalia a pessoa, tem o 180, que é a autoavaliação com o liderado, e tem o de pares. E aí tem dilemas no sentido de tem empresas que deixam o colaborador indicar quem vai avaliar ele. E aí você já tem um possível conflito que eu posso indicar o Davi é meu amigo. Meus coleguinhas. Meus coleguinhas, isso vai subir minha média. Então tem empresa que faz uma liberação e é totalmente flexível. Tem empresa que deixa indicar, mas o gestor valida. Então a gente vai tendo, né, nesse processo, várias formas de ter flexibilidade, mas você também ter algum nível de controle com esse objetivo de talvez garantir que as pessoas estejam na mesma régua. Então, mas eu estar na mesma régua é que é o complicado. Porque estar na mesma régua significa o quê? Que todo mundo vai, de alguma maneira, receber uma porção daquela felicidade. Eu estou falando de valor financeiro, eu estou falando de quantificar felicidade. Vai receber uma porção daquele bem-estar, mas se para eu receber aquela porção de bem-estar, eu preciso sacrificar e trazer infelicidade para outros grupos no meio do caminho, sendo que o resultado final em teoria é melhor para todo mundo. Eu faço isso, a empresa faz isso, ela sacrifica... Ela pode sacrificar felicidades de grupos, de setores, de departamentos, etc, etc, porque ela entende que aquilo é melhor para o grupo no geral? Vai depender de cada empresa. Mas você vê que isso pode acontecer. Sim. E você vê a empresa que tem algum valor inegociável, vou dizer, isso aqui eu não vou
negociar. Isso é igual para todo mundo, ponto, acabou. Que isso guia todo Isso guia todo o processo daqui para baixo. A gente tem empresas que trabalham com metas muito claras. E aí elas conectam todo o processo de metas, indicadores, dentro da avaliação. Tá. E aí isso são as metas. Então a gente vê muito, por exemplo, em times comerciais. Você tem aquela sua meta do mês, do trimestre, do ano. Aquilo é inegociável. Então, assim, você pode ter sido a pessoa mais esforçada possível. E você pode ter tido os piores problemas familiares. Os piores problemas familiares, a pessoa que mais ficou no escritório, que mais entregou, que mais fez treinamento. A gente pode ver tudo isso. Mas se no final do dia você não chegou naquele número de vendas, naquele indicador, isso é inegociável. Então, a gente tem... É isso. Né? E aí você coloca, por exemplo, alguém que vai dizer, poxa vida, esse modelo ético dessa empresa é um horror. Por quê? Porque ela coloca o lucro acima de tudo, o resultado acima de tudo. Outra pessoa pode dizer, não, essa empresa tem uma ética deontológica de saída muito clara. Aqueles são os valores da empresa e são inegociáveis. E alguém pode dizer, mas e como é que fica alguém que teve... pai morreu, a mãe morreu, o cachorro morreu, o filho está doente, etc, etc. E por conta de uma série de fatores, greve da Petrobras, caminhoneiro, etc, etc. Greve da Petrobras, um cara mora lá na periferia, não consegue chegar. A ética da justiça, como é que fica? Não rola, porque ela tem uma outra coisa. Então eu posso dizer que aquela empresa, ao mesmo tempo, é super ética e antiética. A minha Faz próxima... sentido? Total. A minha Faz próxima sentido? pergunta era, inclusive, sobre se os resultados se sobrepõem à ética. E a Fernanda trouxe um exemplo que, no caso de vendas, eventualmente... Mas cara, aqui não o dá número... pra dizer... Então, mas você não E pode qual- dizer que isso e não qual é uma ética? atitude ética. Exato. Você tem que ver qual ética rege esse modelo de ser. Então, no final do dia, pensando alto aqui, para que as pessoas tenham clareza sobre o que está na mesa, seja na avaliação de performance deles, seja na tomada de decisão da organização, a transparência é a chave? Esse pergunta é perguntar para a empresa. Me fala claramente qual é o seu modelo ético. Ponto. O que rege? Declarem. Declarem. É o cuidado com o outro acima de tudo? Ética da justiça. É princípios inegociáveis? Não mentir, não roubar, nananana, em cima da mesa. Então, eu já sei, se eu sou o diretor de TI, se a ética da minha empresa são princípios inegociáveis, eu já sei o que eu tenho que fazer no vazamento. A minha ética e a ética da empresa estão juntas. A ética da empresa qual é? Utilitarismo. Queremos ser a melhor empresa para a maior quantidade possíveis de pessoas e fazer o bem no mundo, tá? Isso me permite mentir em determinadas circunstâncias se eu sei que o resultado da minha mentira vai ser bom para todo mundo? Você começa a jogar as pessoas na parede, elas têm que declarar isso. Então, eu peço para as pessoas claramente, me dá o modelo ético da sua empresa. E eu aponto os furos desse modelo ético através de problemas. E aí eu pergunto, como é que eu ajo numa situação como essa? Aí você vai saber, sabe o quê? A ética pessoal de cada um. Aí você vai saber a ética do seu chefe. E no limite, então, todas as pessoas que estão em cargo de liderança deveriam fazer esse estudo de caso sem a problemática. Problema e resposta, Todo porque treinamento de liderança sem trabalhos chaves. Aliás, por favor, façamos mais. Eu faço vários treinamentos de liderança e eu estou começando a ver as empresas aceitarem isso. Os RHs começarem a entender o valor disso. Você trabalhar situações problema para valer. Você trabalhar situações problemas dizendo para as pessoas, temos esses problemas, temos essas alternativas e cada uma delas está ligado a um campo, a um modelo ético diferente. O que você acha que você faria e o que você acha que o seu chefe faria e o que você acha que a sua corporação faria. E aí você começa a ver o conflito corporação, líder, liderado, o meu valor versus o valor da empresa e você consegue fazer um treinamento simultâneo. Você consegue treinar o valor da pessoa no valor da empresa, mas você consegue mostrar para a empresa o tamanho do buraco, da falta de treinamento, da clareza da exposição dos valores éticos dela, que se dá só perante situações problemas. É sensacional isso. É um exercício sensacional. Ótima ideia para os RHs para um off-site. Não é? Bom, Ana Flávia. Chama nós três aqui que a gente entrega bonitinho, prometo. Acho que é legal a 10. Fê, deixa eu fazer só um gancho dessa questão e acho que você pode... que ela vai emendar com a questão de longo prazo. A tomada de decisão de longo prazo. Quando a gente falou dessa questão de colocar o debate na mesa,
sempre com a presença dos tomadores de decisão. A gente tem falado muito de colocar a liderança. E como fazer isso de uma forma mais democrática? De repente envolver a galera contribuidora individual que está ali na base para ele expor o seu ponto de vista é uma boa pegada? Ou você acha que se abrir para todo mundo não há necessariamente um consenso? Vamos lá, como é que a gente aprende moral e ética? Quem são os grandes designadores do nosso modelo de moral e ética ao longo da nossa vida? Escola, família. Primeiro, família. Segundo, escola. Terceiro, amigos. Né? Acho que nessa ordem, né? E a importância vai dependendo do momento da vida, mas sem sombra de dúvida você começa na família, na escola ou em grupos sociais correlatos, né? Aí pode ser igreja, clube, associação, etc, etc. E depois nos amigos. São os 3 grandes valores. Quando você é criança, quando você é adolescente ou quando você está num grupo social, alguém te convida a questionar o valor ético daquela empresa, daquele grupo, daquela associação? Não. Imagina vir de família de militar, você acha que era permitido? Era possível. E aí que é a tal da coisa, para você estar naquele grupo, aquele grupo vem construindo aquilo há muito tempo. Então vamos partir do pressuposto. Acho que isso pode jogar democraticamente quando a empresa é jovem, quando a empresa está na construção da cultura, quando a empresa está tateando para descobrir os seus valores, mas dificilmente você vai conseguir modificar valores éticos de um grupo fortemente consolidado que funcionou durante muito tempo. Aquilo são progressões, são rachaduras que vão acontecendo, aí o novo conhecimento se infiltra através disso. E quem são os guardiões dos valores éticos nos determinados momentos dessa absorção nossa como ser social? Seu pai, sua mãe, seus avós, sua família, depois seus professores, ou o padre, o pastor, ou o líder da tropa de escoteiros, e depois os amigos que são as referências e os líderes do seu grupo social. Os teus valores éticos são sempre moldados socialmente através do exemplo da liderança. Muitas vezes não é declarado, ele é percebido e transmitido, né? Então eu não acredito em discussões democráticas em relação a isso. Não acredito em discussões democráticas. Eu acredito na necessidade de revisão e arejamento constante. Por isso que a gente precisa da diversidade. A diversidade é necessária para você poder, entre a liderança, estar arejando aquilo lá. Então, um líder de um grupo diverso que é levado para uma discussão de políticas de remuneração, reembolso e contratação, por exemplo, políticas de contratação é fundamental, porque muito provavelmente ele vai trazer uma visão da ética, da justiça social e da reparação social que eu não estou acostumada na corporação. Vai incomodar e talvez ele seja expurgado, mas aquela rachadura ele já provocou dentro do... Algumas vezes a rachadura é reparada, algumas vezes não. Então, assim, não acredito em decisões democráticas. Eu acho que as decisões de quem somos eticamente, elas se dão através da cultura da empresa. E a cultura, por mais que a gente diga que ela é down, de baixo para cima, eu acho que há determinados momentos que isso está ligado a questões hierárquicas, que ela é top-down, não tem como escapar. A gente toma como exemplo pessoas, né, que estão em cargos ou que estão em posições que provocam admiração e reconhecimento, cujo notório saber, cuja notória entrega os coloca ali naquela posição. Por isso também não dá para colocar qualquer um em qualquer cargo de liderança, né, bicho? Não dá. Não dá para colocar qualquer mané no cargo de liderança e pedir para que ele passe a ser um farol de referência para as pessoas. Eu não acredito muito nessa história do líder facilitador padrão, tá? Eu acho que líder é líder mesmo, com L maiúsculo, e tem um papel ali que é muito mais dever muito mais responsabilidade do que direitos. Porque esse é o papel da liderança, né? Então a questão ética para mim está associada a isso. A chamar para si, chamar os pares, chamar os superiores ou chamar as linhas direto e falar: vamos rever nossos valores éticos aqui da empresa e deixar isso claro para a corporação. É interessante isso, Ana Flávia. Quando você fala que as decisões elas precisam estar centralizadas ali no board e ser mais top-down, como que você vê isso no longo prazo? Então, como que esses modelos éticos vão definir e moldar a cultura das organizações ao longo dos anos aí? Pode resposta polêmica? Antes de eu dar minha resposta polêmica, eu quero perguntar para esse meu amigo aqui, o que você acha disso?
eu acho que... Bom, você acabou de falar que isso pode ser rediscutido, né? Eu acho que existe uma linha entre você tomar uma decisão, o que é a linha ética de tomada de decisão que vai orientar as decisões de curto, médio e longo prazo da organização, sendo passível de ser revisada conforme a organização cresce, tem novos produtos, etc. Mas eu acho que se tiver essa revisão a todo momento, você no final do dia diz que a gente não tem um modelo. Né? Perde a credibilidade. Se toda hora você está mudando, acho que você perde a credibilidade. Então, acho que fico curioso para entender se tem um meio do caminho aqui no sentido de qual ritual seria para orientar as tomadas de decisões no longo prazo. Tá, eu acho que a gente vive bom, vocês mais do que ninguém, né, como profissionais pesados na área de RH, né, com muita bagagem, vocês sabem que a gente vive em gestão de polaridades o tempo todo, né? 80% do trabalho de um líder hoje é gestão de polaridade, né? A gente está entre extremos o tempo todo, né? Entre o A e o B, entre a centralização e a descentralização, entre a hierarquia ou a deshierarquia, entre tomar decisões cada vez mais ou distribuir autonomia, etc., para o campo e para a borda, né? Isso não tem solução, tá? Então, isso assim, não tem solução. Vai acontecer isso não. Isso em filosofia a gente fala que é dialética, né? É dialética. Um movimento pendular chama o outro movimento pendular e esse movimento aqui tem o germe da destruição de si mesmo que vai dar no outro campo, né? Então, o que acontece é que esse pêndulo, centralização, descentralização, participação, mais participação, menos participação, mais top-down, menos top-down, ele tem oscilado com muita rapidez, né? A tal ponto que a gente acha que esse modelo ele está ocorrendo simultaneamente no mercado por empresas diferentes. Minha visão do momento atual, para que lado que o pêndulo está oscilando hoje, tá? No mundo geopoliticamente instável, do jeito que a gente está vivendo, num mundo sujeito a muita volatilidade, muita ambiguidade, muita incerteza, o medo é o fator da tomada de decisão primária. A gente toma decisão basicamente drivado pelo medo. Quando a gente toma decisão drivada pelo medo, ou está numa situação de incerteza e ambiguidade, o que a gente quer? A gente quer fortaleza, a gente quer segurança. A gente quer ter um mínimo de tranquilidade para não pirar que a gente está indo pelo caminho certo. Isso é para pessoas, isso é para organizações. Então, o que eu acho que a gente vai começar a ver essa revisão dos modelos de atuação, e aí os modelos éticos dentro deles, cada vez mais centralizados no modelo top-down, permitindo contribuições da ponta, tá? Permitindo contribuições da ponta, mas cada vez mais centralizado, cada vez mais hierarquizado, tá? Porque senão a gente não consegue fazer a distribuição para a ponta. E, por outro lado, a gente vai ver modelos tentando nascer ali no paralelo, mais descentralizados, mais numa tentativa de práticas econômicas e sociais e organizacionais mais distribuídas, né? Como é que é o nome daquele do... Bom, eu me enrolei, não lembro o nome, mas é um autor que fala que a gente vai evoluindo dentro das corporações e esse modelo, ele acaba indo dentro da economia donut. É o cara da economia donut, depois eu vou lembrar o nome dele. A gente acaba indo para um modelo onde a descentralização ela acaba sendo natural. Eu não acho, então, voltando ao cerne da nossa conversa, que a gente não esteja vivendo um momento de tomada de decisão cada vez mais top-down, inclusive no que tange aos valores daquela corporação. Tá? As corporações, eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas principalmente as grandes corporações, elas estão assustadoramente similares aos construtos sociais das quais elas vêm. Toda a organização ela é advinda de hierarquia ou do exército, ou militar, ou da igreja, de algum modelo hierárquico
espiritual. Então, a gente está trazendo, inclusive, linguajar, de alguma maneira, na retomada do comando-controle. A gente vem sentir, vocês devem estar sentindo a retomada do comando-controle, voltando a ficar forte de novo. Isso me fala que a própria revisão dos modelos éticos está se tornando fundamental para refletir esse novo momento, que para mim nada mais é do que um reflexo de um mundo que está extremamente volátil, extremamente inseguro, e as corporações estão, sim, um pouco perdidas, sem saber muito bem para que lado vai. E a segurança que isso pode vir a trazer talvez seja o preço que a gente tenha que pagar, sacrifício da liberdade. Então, quando você fala de decisões democráticas, eu olho de rabo de olho e falo, não sei se é por aí não, tá? Legal. Vou voltar na questão de tecnologia. Mano. Você é uma profissional que trabalhou boa parte, de encarnações. Uma das minhas encarnações. Encarnações. A gente tem encarnações profissionais. com tecnologia. Quando a gente olha para o público de RH, hoje são diversos softwares, portanto, algoritmos, portanto, IAs embarcadas no processo seletivo, no processo de avaliação de desempenho, no processo de análise estatística desses dados. Qual é a dica que você dá para o RH para balizar ou nortear suas decisões éticas com tantas ferramentas tecnológicas? Relativas à tecnologia, né? Clássico caso, qual software eu vou comprar para recomendação de admissão ou de demissão? O quanto eu delego isso para um software automatizado e algoritmizado de demissão ou de recrutamento, seleção ou de avaliação? Eu acho que assim, todo RH, quando vai fazer uma escolha de uma ferramenta, ou fazer uma recomendação de uma ferramenta, ou fazer um treinamento, a primeira coisa que ele tem que pedir para a empresa que vendeu e que está te dando aquele treinamento daquela ferramenta é: qual é o design ético desse treco? Ou seja, me fala qual é o design ético desse projeto. Você não precisa saber escovar bit byte, mas você precisa entender quais são as premissas que regem aquele algoritmo. Então, quando você vai usar um software de um recrutamento... Geralmente, a gente, porque eu estou, obviamente, nesse meio de RH, está preocupado no output disso. Né? O que ele vai me trazer? E a gente não para se perguntar como é que aquilo vai me trazer, né? Como é que ele chega qual nesse... racional, né? Isso, exato. Como é que ele chega nesse resultado, né? Então, a gente é muito inocente, algumas vezes preguiçoso, e não quer aprender mesmo porque vai dar trabalho. Mas seria muito bom, seria altamente recomendável que quando você, por exemplo, usa um recrutamento, eu não vou falar o nome da empresa, mas aquela empresa que todo mundo adora odiar, que faz recrutamento de seleção massivo, algoritmizado no mercado. Você vai usar aquilo lá? Então tá bom. Senta você e o cara de TI, fala pro cara de TI, me explica qual é o design ético dessa solução. O que está por trás dos pesos que ela dá a isso daqui, quais são os parâmetros que ela usa. Porque se você não conseguir entender minimamente como é que eles automatizaram o que você faria intuitivamente, como é que você vai poder dizer se está certo ou se está errado aquele treco? Então, assim, não adianta o RH querer agora se esconder. E eu sei que tem muito RH. Eu tive nesse evento grande que aconteceu semana passada, e uma das coisas que mais se conversava e se falava palavras que muitos RH soltam de isso eu não quero, isso é muito complicado, eu tenho medo, isso não é problema meu, isso é problema da TI. Cara, não é, o problema é seu. Você vai terceirizando, né? Assim, esse macaquinho tá no seu colo e é ele que você vai ter que pentear, tá? Então, não adianta hoje, quando você fala de utilizar um software que está fazendo uma parte do trabalho que você faria e que, pelo menos em teoria, você sabe os critérios que você utilizaria, você delegar isso para uma máquina e não entender quais são os critérios e o design ético daquela máquina. Vou te dar um exemplo. Se eu vou usar a rede social, se eu sou fabricante de roupas de brinquedos para crianças, e eu vou usar a rede social, eu tenho que entender quais são os parâmetros que aquela rede social usa para atingir o meu público. Qual é o parâmetro que ele usa? O que está por detrás daquilo? É o mínimo que eu tenho que fazer para poder ter uma escolha que não recaia em problemas éticos para cima de mim. Eu, como RH, a mesma coisa. Estou usando um software, eu não preciso entender bits e bytes dele, eu só preciso entender qual é o design ético que está por detrás dele. Isso é muito fácil. E se o desenvolvedor do software não te abrir isso, toma cuidado. Aí tem problema. Aí tem algum problema.
Tá? Essa é a primeira coisa. E a outra coisa assim, estudem o que vocês puderem, sem grandes dores, não precisa fazer muito em relação a isso, de psicologia social aplicada a algoritmos. Eu acho que mais do que inteligência artificial, né? Ou melhor, é como os algoritmos utilizam os princípios da psicologia social para manipular a psique das pessoas. Isso é muito importante hoje, para qualquer RH. E você, cara, o que você diz disso pra mim? Você falou de psicologia social, é a minha ênfase de curso em psicologia. E aí? Então, eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de RH, uma das principais áreas que trabalham em recursos humanos é a psicologia. Eu sou psicólogo de formação. Uhum. Eu acho que a gente, quando houve essa cisão entre o que é psicologia social e o que é psicologia organizacional, a gente acabou separando um aspecto mais prático da gestão de pessoas e do debate sobre o trabalho. Quando, na verdade, a gente não deveria separar. O debate sobre o trabalho, ele interfere no E o psicólogo organizacional, hoje, como ele olha muito mais as estruturas, como as estruturas acontecem, eu acho que ele perdeu aquele vínculo do por que as pessoas agem daquele jeito quando elas estão nessa organização. Que é o debate sobre o papel do trabalho na vida das pessoas e as pessoas no trabalho. É isso aí. E isso veio de uma debandada histórica e é aí, voltando na questão do teu algoritmo, que eu acho que a gente começou a terceirizar a tomada de decisão, sabe? Então, ao invés de questionar o algoritmo, a psicologia por trás disso, eu vou entender o que isso me traz, o que esse sistema, o que esse processo me traz de benefício. Cabe naquela estrutura. É isso aí. É isso aí. Isso vai dar um problema enorme daqui a algum tempo. Já tá dando, né? Já está dando. Tem muita gente fazendo rollback, né? Inclusive na IA, né? Opa! Algumas empresas que entraram de cabeça e pela emoção e falaram, opa, não é por bem isso. Muito bem, um debate que, como você pode ver, você que acompanha a gente começa a falar sobre ética e aterriza em temas extremamente práticos, dicas do dia a dia, dicas que a gente deveria estar na mesa fazendo jus ao nosso RH Labcast, de temas que ou não estão na pauta do RH ou deveriam estar, mas que a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais. Nós vamos caminhar para o encerramento de mais este episódio. Antes eu queria fazer um pequeno quadro aqui, diferente dos outros, perguntar para a Fernanda qual que foi o teu principal insight desse papo. Foi uma aula, né? Acho que é um tema muito, muito interessante. Acho que quanto mais você vai discutindo, mais você vai pensar nas problemáticas e, ai meu Deus. Então, vão tendo muitas ramificações. Mas, assim, conectando com o que eu vejo do dia a dia, né? Eu fiz muito uma analogia da importância dessa decisão das empresas terem a clareza, de fato, de qual é o modelo ético. De fato, eu colocaria minha mão no fogo, que a grande maioria não tem essa clareza. Os boards, eles não querem, né? De fato... Acho que tem uma coisa de não querer se responsabilizar, porque quando der um problema, de quem vai ser a culpa, mas, assim, a alta liderança da empresa tá lá por um motivo, e isso é importante que eles tenham essa clareza. E, com certeza, isso sendo cascateado para as lideranças, né, e também para os colaboradores, teria muita fluidez, principalmente nesse processo de avaliação de desempenho. De calibração, inclusive. De calibração, né, de forma como a gente avalia a performance das pessoas, a gente promove as pessoas, né, e faz os encaminhamentos ali de carreira. Então, eu entendo, assim, de verdade não era um tema que estava na minha cabeça de nível de importância, mas ele está totalmente conectado ao trabalho do RH ali, né, junto com o board, que vão trabalhar com esses modelos éticos e tomadas de decisão, que tomada de decisão é, basicamente, todo dia a gente tem que tomar N decisões ali dentro das nossas funções, e que se a gente tiver uma diretriz muito clara de como seguir, isso com certeza ajudaria na fluidez ali e naturalmente melhoraria os resultados e a cultura da empresa. Ou que pelo menos a gente saiba que esses conflitos vão acontecer, conflitos éticos pesados estão acontecendo, assim, a gente precisa levantar esse tapete e a gente precisa estar minimamente armado para poder discutir. Porque vai dar problema, vão ser tomadas decisões erradas, vão ser tomadas decisões que, sob um olhar ético, aqui são antiéticas, sob um outro olhar ético de lá são antiéticas, de alguma maneira, que a gente precisa colocar isso em consenso, em acordo, sobre qual é essa ética primária que nos rege, né? E a partir dali eu acho que fica mais fácil, mas eu concordo com você. Acho que esse tema volta para os team buildings de alta liderança em breve, viu? Sim. Ana Flávia, um último não, porque nem sempre é o último. Aprendi isso na vida. O derradeiro recado deste episódio para os RHs. E aproveita para dizer para a galera que está assistindo a gente
onde que nós te encontramos? Vocês me encontram aqui colado em vocês. Projetos. Diga aí, teu momento. Vamos lá. Eu não gosto muito, eu não sou muito boa de amarração, né? Assim, debriefing é um troço que é muito ruim pra mim, eu sou bem ruim de debriefing mesmo. Mas eu acho que a gente falou o que precisava falar aqui, né? Eu acho que é um tema denso pra burro. Eu fico contente de ver que tem RHs corajosos, dispostos a entender que o papel do RH e é uma coisa que eu sempre me pergunto, por que os RHs não são os verdadeiros CEOs das empresas hoje? Cara, e é isso, né? Todo mundo não fala que produto se dá de, por e para a gente, e a gente consistentemente está promovendo os financeiros, mas eu não vejo os e as heads de RH, diretores de RH, claramente se posicionarem no papel de eu quero esse cargo de líder maior da empresa, porque eu estou preparado para isso, né? Então, eu acho que essa discussão de ética para a alta liderança, principalmente, pode ajudar num bom posicionamento do RH a respeito de questões maiores que drivam as outras decisões, tá? Então, RHs, estudem mesmo o que vocês puderem estudar de filosofia, de ética, de finanças, né? Psicologia social, qualidade, etc. Almejem, por favor, estar sentados nos maiores cargos das empresas, que eu acho que a gente precisa, nesse novo momento do capitalismo 3.0, que é o capitalismo da experiência, ter o guardião das experiências das empresas sentados na cadeira maior, mas sem esquecer que cabe também a vocês puxar esse entendimento de que talvez a gente não precise de mais ética nas nossas decisões, a gente precisa de uma clareza maior de qual é a ética pessoal, profissional e corporativa que nos rege. Acho que é isso. Boa. Boa? Onde a gente te encontra? Lá em casa, também tomar um café comigo. Detesto falar de redes sociais, mas tô só em duas, tá? Tô no Instagram, não lembro qual é meu @ gente, é Ana Flávia, lembrei, Ana Flávia _tribo, porque eu sou várias. Ana com 2 N's. Ana com 2 N's. Ana Flávia _tribo no Instagram e no LinkedIn, no Ana Flávia Ribeiro. Sou eu, tô esperando vocês lá. Mas sigam o Davi, sigam a Fê, que vocês me acham na cola deles. Marcando e se encontrando. E se encontrando. Por aí. Legal, muito obrigado, agradecer pela tua presença, pelo teu aceite do convite, pelo papo. Fernanda, obrigado por estar aqui com a gente. Já deu uma... Tem tudo a ver, né? Gente, obrigada eu. Prazer estar com vocês, privilégio estar com vocês, ter essa aula. Muito obrigada. Legal. Sigam a gente nas redes sociais, nós estamos no Spotify da BRH São Paulo, no LinkedIn da BRH São Paulo e também nas redes da UOL. Este é o RH Labcast, uma realização da BRH Berrini, em parceria com a Culture Rocks do UOL EDTech. Obrigado e até a próxima.